Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos seminaristas, estudantes da Palavra de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o pastor e professor Ilmar Satemerik Eller Kaiser, alemão da Gema. Nossa família é protestante, chegou aqui em 1837, meu penta-avô. Somos de família tradicionalmente evangélica. Estamos aqui desde 1992 com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, disseminando conhecimento bíblico por essas regiões do leste da Mata Mineira e da zona do sul capixaba. Nós estamos trabalhando com nossos cursos teológicos. Nós temos aqui 3 instituições teológicas. Temos o Seminário Teológico Tabernáculo, da denominação a qual eu pertenço, há 33 anos estamos ali trabalhando, aqui na cidade de Lajinha, a sede. Temos igrejas espalhadas por mais de 6 estados do Brasil e um missionário no exterior, na Espanha. E também temos o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Essas instituições são de livre atuação, não tem regulamentação do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Mas nós estamos também aqui um polo de teologia para curso superior. Quem desejar fazer curso superior à distância poderá nos contatar pelo polo. Estamos trabalhando nessa data de hoje as aulas do curso intermediário. Nós temos aqui 3 principais cursos. O básico, com 36 matérias, 6 matérias em cada livro, são 6 livros. O intermediário com 4 blocos de 4 e de 6 matérias. E esses são 18 matérias. E o curso bacharelado livre, para quem não quer fazer teologia do MEC, faz só o bacharelado livre. Então, nós temos mais 12 matérias e assim conclui-se, então, a parte livre dos cursos de teologia. Nossa aula, como já disse, é do curso intermediário. Hoje iniciaremos a aula de teologia do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. Quando a gente fala em teologia, a gente geralmente pensa, o nome parece que a palavra grega, theos logos, estudo de Deus. Então, na verdade, a teologia vai abranger variados campos de atuação, e ela é dividida principalmente na parte sistemática, que estuda as logias, pecado, martirologia, soteriologia, salvação, cristologia, Cristo, pneumatologia, Espírito Santo, eclesiologia, igreja, bibliologia, Bíblia, e por aí vai. E as partes que são anexas à teologia sistemática, que são as partes de exegese, as partes de homilética, a arte de pregar e outras anexas. Quando nós falamos de teologia do Antigo Testamento, nós temos o que em mente? Então, nós estamos pensando no quê? Naquilo que foi a tônica principal da atuação de Deus no Velho Testamento. Isso seria a teologia do Velho Testamento. Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer o seguinte, passar aqui um resumo do que nós iremos abordar. Então, nós faremos nessa primeira aula a introdução geral, mostrando aí a diferença de teologia contemporânea para teologia antiga, liberal para conservadora. Depois mostraremos a importância da teologia, falaremos dos pilares da fé cristã e os pilares da modernidade, com as contribuições do iluminismo para a humanidade e deísmo. Isso nós falaremos na aula número 1, que é essa de hoje. Depois teremos uma outra aula que falaremos das fontes da teologia do Velho Testamento. Também depois como estudar a teologia do Antigo Testamento e seus diversos variados métodos usados para a compreensão disso. Depois falaremos das principais obras de teologia sistemática e a contribuição delas para a disciplina. E ainda falaremos sobre a teologia bíblica cientificamente demonstrada, mostrando sobre religião e depois o ressurgimento da teologia do Velho Testamento no período de 1920 a 1960, com a abordagem descritiva histórica e a abordagem normativa e teológica. Então, também falaremos sobre a evolução da teologia bíblica, o objeto dela, e, por fim, sobre o conhecimento e a revelação divina. Então, nessa aula de hoje, mostraremos, então, o que é a teologia contemporânea? A palavra contemporânea quer dizer do mesmo tempo. Então, é a disciplina da teologia bíblica que estuda a pessoa, atributos, revelação de Deus, a sua aliança com o povo eleito, considerando a progressividade da revelação, os escritos,
os estilos literários do cânon judaico do Antigo Testamento. Lembrando que cânon é aquela medida, né? Cânon é a vara, a medida. E essa medida foi definida no ano 90 na cidade de Jânia, concernente ao Antigo Testamento, quais livros seriam os chamados revelados, comporia a chamada Biblion, ou Biblioteca do Velho Testamento, e depois nos concílios, nos anos 300, decidiu-se quais livros comporiam o cânon do Novo Testamento. Qual é a importância da teologia? Primeiro, a dissociação. Quando há separação entre cultura e fé, que é extremamente prejudicial, nós começamos a atribuir atitudes ou até mesmo elementos para distinguir o santo do profano. Então, essa é chamada dissociação. É quando começa a ter uma ruptura entre cultura e fé, né? Isso é muito prejudicial. Então, por isso a teologia é muito importante estudar para não termos essa dissociação. Outra coisa, a fé enclausurada pela cultura perde seu referencial. Então, não pode ter essa fundição, né? É preciso que a Bíblia é entendida como livro natural. A teologia é engolida pela cultura. Então, não pode ter esse enclausuramento, colocar uma cápsula. Na verdade, a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. E a cultura já é o resultado de uma civilização. E por fim, a última coisa importante, a fé é um agente transformador. A fé passa a ser o carro-chefe da cultura. Ela é que vai determinar a cultura. Quais são os pilares da fé cristã? Infabilidade das Escrituras, a Escritura é infalível, né? Não temos erro nas Escrituras. A Trindade, que são 3 em 1. O nascimento virginal de Cristo, Cristo do céu desceu, incorporou-se, tornou-se homem. Os milagres operados por Jesus. A morte vicária ou propiciatória ou substitutiva de Cristo. A deidade, Cristo era Deus e era homem. A salvação pela fé não é por obras, por meio da graça. Assim, o retorno de Jesus, a vida eterna, o juízo final. Agora, quais são os pilares da modernidade? Se tem esses pilares, essas estruturas da fé cristã e teologia bíblica, quais seriam os pilares da modernidade? O que o mundo pensa? Primeiro, a pluralidade. O que é isso? A sociedade que oferece a livre escolha, né? Parece o tempo dos juízes. Cada um fazia o que queria, segundo o seu nariz. Outra coisa é a exclusividade. Cada um é dono de si mesmo, né? Ninguém tem que prestar obediência a ninguém. Terceira coisa, a ausência de absolutos. Não há parâmetros, né? Temos então a dialética. O que é a dialética? É a arte da oposição. É a arte do diálogo e da discussão, quer no sentido laudativo, com força de argumentação, quer no sentido pejorativo, como é excesso de empregar sutilezas. A dialética é o desenvolvimento de processos gerados por oposições que provisoriamente se resolvem em unidades. É a natureza verdadeira e única da razão e do ser que são identificados um ao outro e que se define segundo o processo racional que procede pela união incessante de contrários, tese e antitese, né? Antítese. Então é isso aí. Quais são a contribuição do iluminismo para a humanidade? O iluminismo, você lembra, a Revolução Francesa, né? É quando saímos da idade das trevas na história e o homem passou a pensar. Daí o pensamento de Descartes, né? Penso, logo existo. Então, o perigo do iluminismo é muito grande, mas tem algumas contribuições que ele trouxe naquele tempo das 1001 noites, né? Primeiro, a comunidade passou a confiar nas suas habilidades. Eles começaram a pensar. Segundo, refutar tudo aquilo que significava dominação. Terceiro, considerar como verdade somente aquilo que pudesse ser provado. Se não podia provar, não seria verdade. O homem acreditava que poderia criar a sociedade perfeita através de suas faculdades mentais. E o grande pensador foi René Descartes, né? Que penso, logo existo. O que é deísmo? Deísmo é uma postura filosófica religiosa que admite a existência de um Deus criador, mas se questiona a ideia de revelação divina. No deísmo, tudo é Deus, né? Tudo é Deus. O deísmo é a doutrina que considera a razão como a via capaz de nos assegurar a existência de Deus, desconsiderando a prática de alguma religião. Né? Não precisa de nada. Né? Temos Deus em si mesmo. Nós somos pequenos deuses. Né? Quais as principais características do deísmo? Primeiro, a religião é exercida pela razão. Tem que ter razão. Se não tiver razão, não tem religião. Segundo, Deus não intervém no curso da história. Eles não acreditam nisso, em Deus intervencionista. Terceiro, nega a trindade, nega a autoridade da Bíblia. Quarto, nega a expiação, não acredita em morte vicária de Jesus. Nega milagre,
nega qualquer coisa que ultrapassa a razão. Tem menosprezo total pela emoção. E no deísmo, a prova da existência do homem passa a ser a capacidade de pensar. Então essa é a nossa primeira aula de introdução de teologia do Velho Testamento. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.